Então, primeiro, estabelecendo a base do SEO. O que é SEO, né? Na realidade, nós vamos ver agora. Antes de eu falar um pouquinho do SEO, lembrando que, na minha opinião, como que nós podemos adquirir novos clientes? Existem 3 formas. A primeira forma é dos clientes atuais. Eu sou fotógrafo de casamento, então pode ter uma madrinha no casamento, pode ter alguém, amiga da noiva, ela foi e curtiu uma foto, ou a noiva vai me indicar. Então, meus clientes atuais ou clientes de família, né? Se você faz família todo ano, eu tô precisando de um fotógrafo, vai ser indicação. A segunda forma será outros profissionais. Eu tenho muitos amigos que a gente indica um ou outro, e como eu sou do ramo da fotografia de casamento, os outros fornecedores, cerimonialista, o decorador, existem lá nos Estados Unidos, muitas vezes nós, fotógrafos, somos listados nos sites dos cerimoniais, assim. Então, clientes vão vir dos clientes atuais, dos outros profissionais e terceiro, da internet, né? Então, hoje em dia, na minha opinião, se você tem um negócio, você tem que ter uma presença online. Senão, para mim, você não existe. Porque a primeira coisa que os clientes vão fazer vai ser pesquisar, mesmo com a indicação, né? Uma pessoa te indica uma coisa, o que você faz? Você primeiro vai lá olhar o site deles, o trabalho, né? Tem fotógrafo que vai olhar o cliente, quem é, como que é, vai sondar. Acontece do lado contrário também. Então, a gente vai estar construindo, o que eu falo, a nossa casa na web, né? Um pontinho, porque o mundo da web ele é tão diverso, é um pontinhozinho do mundo, mas tem coisas práticas que nós podemos fazer para poder ajudar. Dá uma forcinha no Google, né? Lá nos Estados Unidos a gente chama de Google Juice, que é o suco do Google que a gente precisa colocar no nosso site para ajudar, para a gente aparecer melhor nos resultados. Então, o que é SEO? Então, vocês vão anotar aí que o pessoal de casa, um dos bônus é um workbook em que você vai ter que responder essas perguntas. Então, não é uma prova, mas é mais assim, você vendo o que você aprendeu. Então, vocês vão poder responder essas perguntas. Só lembrando que Sim. Esse material de apoio, então, para quem compra o curso, que tem 40% de desconto até a meia-noite de hoje. Ótimo, obrigada. Então, no workbook, você vai estar respondendo algumas perguntas. SEO é uma abreviação para Search Engine Optimization, ou seja, otimização de ferramentas de busca. Então, o que é otimização? Vamos supor que eu tenho que fazer uma viagem para uma outra cidade e eu vi que meu pneu está murcho. Então, eu vou lá no posto e eu vou dar uma ajuda ao meu pneu, vou encher ele. É a mesma coisa, existem coisas que nós podemos fazer no nosso blog, no nosso site, e também na nossa presença online, em que a gente vai reforçar e ajudar o Google a nos encontrar. Isso quer dizer SEO, quando alguém fala, é isso. Quais mudanças que eu vou fazer no meu site, no meu blog, para ajudar o Google a me encontrar os meus serviços, ou os clientes encontrarem o meu serviço. E quais são as ferramentas de busca? O Google é o número 1. Então, eu vou falar muito do Google porque realmente eu não olho outros, eu olho mais o Google. Mas existe o Yahoo, o Bing. Alguém sabe qual é o segundo maior ferramentas de busca? Primeiro é o Google, sabe qual é o segundo? Não? Alguém de casa? Talvez no chat aí? A gente não consegue ter agora tá. no chat, mas... Alright. É o YouTube. Ele é a segunda maior ferramenta, então você tem que ter um canal no YouTube, mesmo bota um slideshowzinho de fotos, é muito importante. O Facebook, ele tenta ser uma ferramenta de busca com as páginas profissionais, mas ele não conseguiu ainda, na minha opinião, alcançar isso. Tá? E hoje em dia também o Pinterest está muito forte nos Estados Unidos e com o Google também. O que influencia os resultados no Google são 200 fatores, mais ou menos, que vão influenciar os resultados no Google. Então, às vezes, você já reparou, às vezes, assim, você vê uma pessoa que está na primeira página e o site dela é meio feio ou parece ser velho, mas você não sabe o que está por trás do site. Se são 200 fatores, é muito fácil você julgar a capa, né? Mas o interior, talvez, a base dele está bem forte. Então, nós não sabemos. Mas eu vou compartilhar com você alguns fatores desses 200 que têm maior peso e que vai te ajudar melhor. Então, vamos lá. Um pouquinho de prática agora. Vamos falar do tipos de resultados. E se tiver alguma pergunta até agora, você pode me fazer. Então, no Google, se eu colocar aqui, vou colocar,
Como que é? Como que é? Itajaí. Como essa letra aí? Itajaí, assim? É, ali embaixo. Ok, Isso. por exemplo. Ok, então vai haver alguns tipos de resultados. Se você olha aqui em cima, aqui são os resultados pagos. Então, você tem como pagar o Google para aparecer como propaganda. Também vai haver, acho que não está aparecendo aqui, o mapa. Geralmente aparece um mapazinho aqui, dependendo do que você, né, procura. Obrigada. E aqui vai haver os resultados que a gente chama de resultados orgânicos, que são o top 10. Então, a posição no Google, na primeira página de 1 a 10, a segunda página 11 a 21, etc. O ideal é que você apareça na primeira página para a sua palavra-chave que você gostaria de ser encontrado. Eu não importo, para mim, eu não importo a página 2, porque quando eu procuro, Feuza, quando eu procuro alguma coisa e que eu vejo que não tem nada na página 1, eu pulo, eu vou para a página 2 até encontrar, mas o ideal é 1 e 2. O texto que você ouve, sempre quando você ouve falar de SEO, você ouve falar de palavra-chave, keywords. O que são palavras-chave? São palavras, então, por exemplo, casamento, fotógrafo de casamento, fotografia de casamento, fotografia evento de casamento em São Paulo. Porque o ser humano ele é complicado, né? O meu filho estava para perder o dente, eu tive que olhar, eu estava sozinha, minha esposa estava viajando, aí eu tive que olhar como arrancar o dente, aí eu sei como arrancar o dente e tal. Então, palavras-chave são palavras feitas de ou sozinhas ou de frases. O interessante é que quanto mais longas elas ficam, se você conseguir, quanto mais longas, menos pessoas estão pesquisando, porém, menos competição. Então, isso aqui chama em inglês long tail, que quer dizer rabo grande, né? Ou comprido. Long tail keywords. A estatística diz que o que foi pesquisado nos últimos 90 dias no Google, 20% nunca foram pesquisados antes. É incrível, a gente acha que todo mundo já pesquisa, porque nós somos muito descomplicados, nossa linguagem. E a gente também pesquisa errado com as palavras. Às vezes, palavras que são duas palavras, a gente na pressa escreve elas com uma, acontece muito em inglês. Eu creio que deve acontecer em português também. Então, se você conseguir, vamos supor, se eu conseguisse otimizar uma das minhas páginas, fotografia vintage de casamento em São Paulo, aí pode ter só 100 pessoas procurando, mas quantos casamentos eu preciso por ano? Se eu botar na primeira página para essa palavra-chave, eu já ganhei, ok? E a gente vai falar mais sobre isso. Aí eu botei um outro exemplo, né? Aqui, se precisar de mais exemplos de outros ramos de fotografia, a gente pode falar. O Espaço Garden é um cerimonial aqui, onde faz casamento local. Então, uma palavra-chave poderia ser fotos Espaço Garden. Por quê? Porque eu sei que o cliente, ou a noiva, né? Ela tenta, lá nos Estados Unidos, eu creio que aqui também, ela quer primeiro achar o lugar onde ela vai casar para depois contratar seus fornecedores. Então, eu tenho um ditado que eu quero ser encontrado antes do cliente saber que ele precisa de mim. Então, eu quero ser um recurso para o cliente. Então, por isso, quando a gente fala de renomear as imagens, eu vou falar muito de cerimoniais. Uma outra coisa que existe chama o Google Trends, que ele estuda quais são as trends, quer dizer, tendências. Aqui vai ser mais tendências, igual que eu estou no Google Brasil, né? Aí tá assim, o Diego Souza, então tem a ver com se aconteceu alguma guerra, alguma coisa, né? A Copa, né? Agora esse negócio do vírus e tal. Então ele está mostrando agora o que está quente agora no momento. Mas se eu posso criar aqui, eu posso tentar ver aqui, ó, subscribe aqui, alerts. Eu posso falar bem assim, eu quero ver como está o crescimento dessa palavra-chave tal. Aí ele vai mandar um e-mail e vai me falar. Então, se eu botar aqui só fotografia de casamento, muitas vezes com o que a gente faz, não vai ter grandes resultados aqui, porque ele está estudando mais tendências bem globais, tá? Mas às vezes você pode tirar uma ideia, né, ou duas. Então, eu sempre estou procurando como ter ideias novas para as minhas palavras-chave. Então, aqui está o termo, está mostrando, né, Brasil-Portugal, porque em Portugal fala português. E aqui, ó, aqui tem mais um pouquinho, ó, álbum de casamento. Então, isso tudo eu colocaria na minha lista de palavras-chave. Então, se você... é moda, né?
Aí eu posso ver aqui o que... Aí tem vários países já, né, por causa do espanhol. Aí aqui tá falando fotógrafo de moda. Cursos também vai entrar. Então tem algumas coisas que aqui não vão ter a ver com o seu trabalho. Mas você vê aqui, fotografia de estúdio. Então é uma boa, porque uma pessoa que quer fazer um book, né, um lookbook, ela vai procurar estúdios em, né, preenche o nome da cidade. Então, esses são alguns meios em que você pode adquirir palavras-chave. Uepa! Segundo as leis mais antigas da vida, do universo e tudo mais, você tem duas opções ao final desse vídeo. Ou você gostou muito ou amou muito. Então se liga que agora eu vou materializar uma caixinha aqui à esquerda para você se inscrever no nosso canal. E uma setinha aqui à direita para você dar like nesse vídeo. E aqui embaixo tem uma setinha também para você comentar, dar sugestões e tudo mais. Então se liga e não desobedece nenhuma lei do universo. Fui!